Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Bom, e nós vamos seguindo com o nosso curso IBF, curso básico de teologia, curso introdutório, uma degustação de algumas das disciplinas da teologia. Antes de prosseguir com o estudo que será paracletologia, eu peço que você se inscreva nesse canal, que você venha curtir o nosso vídeo e compartilhar com alguém nas suas redes sociais, ok? Espero que esse vídeo, como os demais aqui no canal, contribua com seu crescimento ou contribua para o crescimento de alguém. Crescimento que eu falo é no sentido espiritual e do conhecimento da palavra do Senhor. Ok? Deixa eu me apresentar, eu sou o Davi Domenicali, sou pastor da Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo. Inclusive, no final do vídeo, eu vou deixar aqui no canal dicas de seminários, faculdades teológicas que você pode fazer, né, se você quiser se aprofundar no conhecimento bíblico, teológico. E também vou falar de alguns livros que eu escrevi, pelo menos 2 deles na área de teologia pastoral e eclesiologia. E também vou deixar o endereço da nossa igreja, os dias de culto, caso você queira fazer uma visita. Então fica até o fim do vídeo. Após a nossa aula, você veja as informações que eu tenho para te dar. Pode ser muito relevante para você, pode ser importante, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos dar início aí ao nosso curso, da sequência, aliás, ao curso, com início aos estudos da paracletologia, ok? Paracletologia é o estudo sobre o Espírito Santo. É uma disciplina da teologia que estuda a pessoa do Espírito Santo. Algumas faculdades, alguns cursos teológicos também usam um outro nome para essa disciplina. Podem usar a pneumatologia como nome também sugerido para esta matéria, ok? Ambas as nomenclaturas fazem jus, né, e representam o estudo sobre o Espírito Santo. Pneuma, né, falando sobre o Espírito Santo como a respiração, né, como o vento. E o propriamente dito, o Espírito de Deus, né? Ou então paracletologia, da palavra paráclito, que significa aquele que está junto, né? O conselheiro, aquele que pleiteia a causa de alguém, né? Quase que aí um intercessor, tá certo? Então, é isso que significa essas duas palavras que eu acabei de falar para você. Paráclito, né? Paráclito e pneuma. E, lógico, a terminologia do logos, derivado da palavra logos, que a gente vai chamar de logia, né? Vai dar aí a junção, né? Aliás, a junção das palavras com a terminação logia, né? Nós teremos então a ideia de doutrina ou de ensino. Portanto, estudo sobre o Paráclito ou estudo sobre pneuma, o estudo sobre o Espírito Santo, tá bom? Bom, vamos lá então seguir adiante para as nossas aulas. É importante que você tenha
assistido primeiro, antes de você ver essa aula aqui, é muito importante que você já tenha visto alguns dos outros vídeos. Por quê? Porque o estudo do Espírito Santo, ele tem a ver com a teologia sistemática, onde se faz o estudo da Santíssima Trindade. Tá certo? Porque nós cremos num Deus triuno, um único Deus, nós somos monoteístas, cremos num único Deus que coexiste em 3 pessoas distintas. 3 pessoas mesmo. Tá? É um só Deus e nele coexiste, coabita 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Para falar da Trindade, para explicar essa conexão dessas 3 pessoas que unidas são um único Deus, um só Deus, ok? Um só Deus. Você precisa assistir às aulas de teontologia que estão aqui no canal. Então, não assista pneumatologia antes de ver teontologia. Acho que são 3 vídeos de teontologia, se eu não me engano. Você assista esses vídeos, porque lá nesses 3 vídeos eu vou explicar muita coisa que vai fazer sentido aqui nesse vídeo para você não ficar perdido. E lá eu falo, dou uma explicação mais aprofundada sobre o que é a Trindade, a triunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Para você compreender melhor a Trindade. Na sequência, nós temos uma aula, acho que são 4 vídeos, se eu não me engano, sobre Cristologia, estudando a pessoa de Cristo. Aí é uma aula que foi ministrada nos encontros lá da Igreja Batista Fraternidade, da nossa igreja, e foram ministradas pelo pastor Daniel Viotto. Então você vai encontrar essas aulas ministradas pelo Daniel Viotto aqui no canal. E finalmente você, após assistir teontologia e cristologia, você dá seguimento assistindo essas aulas aqui, ou essa aula, não sei se esse vídeo será dividido em 2 ou será um vídeo só, não sei. Mas seja como for, você dá seguimento vendo as aulas de pneumatologia após ter assistido primeiro as aulas de teontologia e cristologia. Beleza? Para ficar mais claro aí para o seu entendimento e aproveitamento também dos estudos. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos falar sobre o Espírito Santo, né? Amém? Primeira aula, então, sobre paracletologia ou pneumatologia, se alguns assim preferirem, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar aqui sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Algumas pessoas, algumas religiões vão querer sugerir que o Espírito Santo, ele é uma força ativa, um movimento de Deus, uma energia de Deus, né? É o Espírito de Deus, ou seja, o Deus que se movimenta, é a ideia de que é o Espírito de Deus, Espírito do Pai, nesse sentido de que não é uma pessoa, mas a força ativa do Pai, a ação do Pai, né? De Deus Pai. Alguns grupos, como as Testemunhas de Jeová, por exemplo, negam que o Espírito Santo seja uma pessoa, né? E caminham mais por esse sentido de força ativa, movimento de Deus, ou coisa parecida. Mas as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, que é a revelação de Deus para nós, inclusive você deve assistir as aulas de bibliologia que fazem parte do curso IBF aqui no canal, para você entender sobre a Bíblia, sua inspiração, sua autoridade, sua formação, o que ela é para nós, porque ela é a palavra de Deus revelada. Tá? Nas aulas de bibliologia aqui no canal. São 6 vídeos
e tenho certeza que vai enriquecer muito o seu conhecimento, tá? Vale a pena você ver. Então, o que as Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia vai nos dizer sobre quem é o Espírito Santo? E é aqui que nós vamos parar para perceber que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E nas ações do Espírito Santo, você percebe que ele é uma pessoa, tá? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então ele é uma pessoa, tá? Ele não é uma força ativa, ele não é só um movimento da vontade de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como Jesus é uma outra pessoa, e o Pai é uma pessoa nessa triunidade divina, que, lógico, é um único Deus, ok? Então, em primeiro lugar, o que o Espírito Santo faz? Que aqui a Bíblia nos mostra que ele faz, que comprova, então, que ele é uma pessoa. Bom, o Espírito Santo fala. Uma força ativa, um movimento de Deus, não fala, né? Mas o Espírito Santo fala. Ele se comunica com a sua igreja, com o povo de Deus, com a gente em particular, né? Vamos ver os textos bíblicos, eu vou ler e vou deixar referência para você. O Senhor Jesus, ele vai dar instrução aos seus discípulos, dizendo que iria chegar um momento que eles, para dar testemunho sobre Jesus, para pregar sobre Jesus, ou seja, para anunciar o evangelho, eles seriam levados diante das autoridades para falar e testemunhar sobre Cristo. Diante daquela pressão, daquela circunstância, eles poderiam ficar amedrontados ou apreensivos e ficar meio que inquietos ou até mesmo sentir uma certa limitação sobre o que eles iriam falar exatamente, certo? E aí Jesus vai dizer que eles poderiam ficar tranquilos porque o Espírito Santo os conduziria a falar e, aliás, era o próprio Espírito Santo que falaria através da vida deles, tá? Então vamos ver aqui Jesus falando em Mateus capítulo 10, versículos 18, 19 e 20. Diz assim a minha tradução, que é a João Ferreira de Almeida, tá? Nova Almeida atualizada, linguagem atualizada, tá? Vamos ver aqui o texto. Diz assim: por minha causa, Jesus falando, por minha causa vocês serão levados à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho, e eles e aos gentios, a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Então, o Espírito do Pai, né? Assim como Jesus é uma pessoa e é o Filho de Deus, assim o Espírito Santo agindo na igreja, né? Por meio da igreja, falando, usando os seus os filhos do Pai Celestial, né? Usando os discípulos de Jesus, o Espírito Santo agindo na igreja, é o Espírito de Deus, tá? Portanto, aqui fica claro que é o Espírito Santo que falaria ou impulsionaria, daria direção, sabedoria, entendimento, colocando palavras, né, na mente daqueles discípulos para que eles pudessem falar aquilo que fosse necessário. Então o Espírito Santo fala conosco, no nosso interior, ok? Uma força ativa não fala, não tem expressão de comunicação, mas o Espírito Santo faz, portanto, é uma pessoa, ok?
Mas não para por aí. Tem um monte de texto que a Bíblia mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. O que mais a Bíblia mostra sobre o Espírito Santo que nos leva a compreender que é uma pessoa que compõe ali a Trindade divina? Vamos ver outro texto? Veja agora a atuação do Espírito Santo falando no meio da igreja, falando aos discípulos, falando a Pedro. Veja, Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 10, versículo 19. Versículo 19. A seguir, diz assim: enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito Santo lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e falou com aqueles homens. Veja, então aí o Espírito Santo vai falar para Pedro que alguns homens o procuravam, e ali então o Espírito Santo vai dizer para Pedro ir com aqueles homens, né? Porque o próprio Espírito havia enviado aqueles homens a Pedro. E aí nós vamos falar da casa de Cornélio e da conversão daquelas pessoas. Então você vê aí então que o Espírito Santo fala, tá certo? O Espírito Santo falou a Pedro. Veja, uma força ativa não fala, não se comunica. Beleza? Amém, queridos? Outro texto, né, que nos mostra que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele fala e ele ensina. Ele instrui. Vamos ver o que a Bíblia diz em outro texto para a gente aprender também sobre isso. Jesus, estando com seus discípulos, ainda aqui na terra, ele começa a dar instruções, né, para quando chegasse o momento que ele não estivesse mais presente em corpo, em carne e osso, né, com os discípulos, porque ele haveria de voltar para o Pai. E aí após a crucificação e após a ressurreição, obviamente, mas Jesus já estava instruindo, dizendo que eles não ficariam sozinhos, mas o Pai, ele iria rogar ao Pai e o Pai enviaria um outro Consolador, né? E aí você já vê que são pessoas distintas, né? Jesus é uma pessoa e o Espírito Santo outra pessoa, né? Tanto que aqui em João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, Jesus promete o Espírito Santo à igreja, aos discípulos, para ficar com eles, tá? E ajudá-los na sua missão. João 14, versículo 16 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro consolador, um outro conselheiro, um outro ajudador, né? E aí é o Paráclito, a palavra que aparece aqui, a fim de que esteja com vocês para sempre. Ok? Então, aqui você vê que o Espírito Santo é uma promessa, né? E isso vai se cumprir em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, né? E ali fica com a igreja até os dias de hoje, está com a igreja, graças a Deus, está comigo, está com você, está com o povo de Deus, tá certo? A presença dele é que faz com que a igreja exista e cumpra a sua missão, ok? Sem o Espírito Santo não há conversão, não há salvação, não há libertação, não há transformação, não há missão, não há encorajamento, não há testemunho, não há nada. É o Espírito Santo que age em nossas vidas, que age na igreja, ok? E aí no mesmo capítulo, João capítulo 14 ainda,
A gente vai ver aqui no versículo 25 a seguir. João 14, versículo 25 a seguir diz assim: Eu tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo viria para ficar com a igreja e faria os discípulos lembrarem daquilo que Jesus ensinou. E também o Espírito Santo, diz aqui o texto, ele iria ou irá, né? Como uma promessa de Jesus está no futuro aqui, né? O Espírito Santo irá ensinar ou ensinará a vocês todas as coisas necessárias. Seria um instrutor, um ensinador. Então, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo orienta. Isso não pode ser uma força ativa, só uma pessoa faz isso. Ok, pessoal? Então, fica bem claro nos textos aqui que nós estamos vendo que o Espírito Santo é um outro consolador, né, que vem quando Jesus ascende aos céus, o Espírito Santo vem para ficar com a igreja e agir no meio da igreja para que a igreja tenha a condição de ser igreja e de cumprir sua missão, sua vocação. Tá bom? Então o Espírito Santo também, além de falar, ele ensina, tá? O que mais que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, irmãos, ele também intercede. Isso mesmo, ele intercede. Vamos ler o texto que fala isso. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Aos Romanos, quando ele escreve aos Romanos, a carta aos Romanos, aqui no Novo Testamento, capítulo 8, versículo 26 a seguir, diz assim: Da mesma maneira, também o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, aqui a gente vai ver que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas limitações, né? Nos dá força, nos dá apoio, suporte mesmo, né? E nos ajuda a orar, né? E ele intercede por nós, né? Existem teólogos, né? Estudiosos que gostam de falar que quando nós oramos, muitas vezes o Espírito Santo, né? Ele conduz a nossa oração, ele interpreta, né? Ele transforma as nossas palavras em palavras que verdadeiramente vão ao encontro do Pai, né? Intercedendo por nós. Então, o Espírito Santo faz isso, ele é o intercessor, força ativa, energia, impulso. Se fosse força ativa de Deus, movimento de Deus, ação de Deus, e outros nomes que você queira dar, não poderia ser um intercessor, não poderia ser um ajudador, um encorajador, que nos auxilia, não poderia ser. Então a Bíblia vai deixando bem claro para a gente que o Espírito Santo é uma pessoa que fala, que ensina, que intercede. O que mais que o Espírito Santo faz? Que nos faz entender que ele de fato é uma pessoa, né? O Espírito Santo, ele tem vontade própria. É isso mesmo, ele tem vontade, lógico, ele age com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm vontade, não existem vontades distintas na Trindade. Estão as três pessoas são tão conectadas, né? Pai, Filho e Espírito Santo,
que na verdade não há separação entre elas são um só. É um único Deus, portanto, há uma unidade também de pensamento e vontade, tá? Então a gente vai ver aqui, não esquece de assistir os vídeos de teontologia, para você entender como que funciona a Trindade lá, tá? Que não é uma matéria fácil a Trindade, mas ela é bíblica, tá? Ela é coerente, ela é verdadeira e é revelada para nós através de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, conforme as Sagradas Escrituras nos mostram. Então, assista os vídeos de teontologia e de cristologia, ok? Então, o Espírito Santo ele tem vontade própria e ele age na igreja conforme a sua vontade. Agora, vamos ver lá, então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, aonde o apóstolo Paulo vai ensinar sobre os dons espirituais na igreja, né? E esses dons espirituais, eles são dados aos membros do corpo de Cristo, ou seja, esses dons são entregues, são dispensados aos discípulos de Jesus, ou discípulas de Jesus, né? Homens e mulheres, por meio do Espírito Santo. É ele que distribui os dons à igreja. E aí a gente vai ver que ele faz isso como ele quer, do jeito que ele quer fazer, né? Então ele tem vontade, ele escolhe isso. 1 Coríntios, estou abrindo aqui o texto, capítulo 12, estou aqui com a Bíblia, tá folheando ela, lendo a Bíblia aqui. Versículo 11, ele diz assim, ó: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Conforme ele quer, do jeito que ele quiser. Então, é uma escolha do Espírito e como ele quer fazer. Vontade própria. Veja, isso não é uma força ativa, é uma pessoa. Ok? Veja como, conforme a gente vai se aprofundando, né, nas Escrituras, fica mais compreensível a gente entender como o Espírito Santo age, quem o Espírito Santo é, a importância dele na nossa vida, né? Ele como parte da Santíssima Trindade, tá certo? O Espírito Santo, ele também escolhe e chama para o ministério. Atos dos Apóstolos, vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver aqui dois textos, tá? Primeiro, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, estou abrindo aqui a Bíblia. E os versículos, o versículo 2, Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim, o texto: enquanto eles estavam adorando o Senhor, fazendo um culto, adorando o Senhor, e jejuando, o Espírito Santo disse, o Espírito Santo falou de novo, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, você vê que Deus fala com a liderança da igreja para que eles colocassem as mãos sobre Saulo e Barnabé. O Saulo aqui é o apóstolo Paulo, ok? No início do seu chamado, do seu ministério, para eles irem fazer missões. O Espírito Santo é que os indicou, o Espírito Santo é que os vocacionou. É por isso que até hoje eu tenho assim comigo, né, que as pessoas têm que tomar muito cuidado para se auto-intitular alguma coisa ou para se auto-escolher. Eu me fiz pastor, eu me fiz evangelista, eu entendi que sou. Irmão, vá orar, vá jejuar, né, para que o Espírito Santo diga quem você é, para que ele te chame ou te vocacione para o ministério ou para a obra, seja lá qual for, dentro
do reino de Deus, tá bom? Na casa de Deus, né? Na igreja do Senhor. Então tem muita gente aí não ouvindo a voz do Espírito Santo para o seu chamado. E aí escolhe por si mesmo, por conta própria, por desejo humano, sei lá por qual motivo, e aí acaba se frustrando ou não dando conta, porque não é o Espírito Santo que o chamou, né? Que o selecionou. Então o texto vai dizer que o Espírito Santo falou com eles, e ele escolheu, ele disse, ó, me separem Barnabé e Saulo, ou seja, ele escolheu, certo? E ele vocacionou, tá? Então, a força ativa não faz isso. Só uma pessoa com vontade própria, que tem, né, características como de personalidade mesmo, para fazer isso. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, queridos, ok? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E para finalizar, o Espírito Santo, é lógico que aqui é um antropopatismo usado por Paulo. O que significa antropopatismo? A palavra antropós, né, e patismo, unidas. A palavra antropós fala de ser humano ou homem, e patismo fala de sentimento, emoção. Então, a ideia de dar emoções humanas, de apresentar emoções ou sentimentos humanos, aspectos humanos, ao divino, né? Você usar expressões humanas para tentar explicar algo sobre Deus, né? Para que as pessoas entendam o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, né? E aí Paulo vai falar de algo que entristece a Deus, tá? E que entristece o Espírito Santo, ok? Efésios, capítulo 4, versículo 30. Deixa eu abrir aqui o texto bíblico, estou com a Bíblia folheando, olha. E você vai estudar, ler os textos, tá? Me escuta, mas marca aí, depois leia os textos, ou leia junto, dá pausa no vídeo e vai lendo. Não sei, esse é um estudo bíblico, né? Você possa apreciar aí o estudo da palavra, ok? Diz assim o texto. Olha só. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, Paulo também diz para que as pessoas não fiquem fazendo coisas que são pecados, né? Não vivam no pecado, não vivam cometendo erros que não agradam a Deus, ou seja, que entristecem o Espírito Santo que habita neles, o Espírito Santo que está neles, tá certo? Então Paulo ele vai deixar bem claro isso, que o Espírito Santo se entristece, tá? Só uma pessoa pode ficar triste, né? Dentro dessa expressão de antropopatismo, para mostrar o que agrada e não agrada ao Espírito Santo, ele usa o termo entristecer, né? Para mostrar que o Espírito Santo não se agrada com certas atitudes. Então, Paulo usa essa expressão para que o ser humano entenda o que ele está querendo dizer, né? Então, ele vai alertar, não vivam entristecendo o Espírito Santo. Por quê? Aí Paulo dá um alerta, porque nele, no Espírito Santo, ou por ele, vocês foram selados para a redenção. Essa palavra selados, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas a ideia do selo, o que é ser selado pelo Espírito? Quando você se converte, você passa pelo processo de novo nascimento, depois eu vou falar sobre isso, que são obras do Espírito Santo na vida daquele que vai ser salvo, se transformar no verdadeiro discípulo de Jesus. O Espírito Santo põe uma marca nele. E o próprio Espírito Santo na vida dele, acho que eu vou corrigir para deixar mais claro. O Espírito Santo vem sobre ele, sobre essa pessoa que se converte. O Espírito Santo passa a habitar nele, na vida dele. E aí, então, essa presença do Espírito Santo na vida dele é a marca da salvação. É o selo para a redenção.
A ideia de selo é uma ideia que vai nos remeter lá nos tempos do apóstolo Paulo, porque ele está escrevendo para o seu contexto histórico, ok? Aonde alguém tinha um objeto, ele tinha uma propriedade, um documento, seja o que for, ele fazia ali o selo, né? Tinha um selo representando o dono daquele objeto, daquela propriedade ou daquele documento, enfim. Então havia ali o selo, era selado, tá? E quando alguém batia o olho e via o selo, ele era identificado. Olha, o selo diz que é do fulano de tal, tá selado em nome dele. Era o selo que apontava para o dono daquela marca, né? Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo está dizendo que nós agora pertencemos a Jesus. Nós pertencemos a Deus agora, depois que fomos salvos por Ele, que fomos resgatados por Ele. Ou seja, que entramos no novo nascimento, passamos pelo novo nascimento, pela regeneração, que é uma obra do Espírito Santo de salvação em nossa vida. Nós recebemos o Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo em nossas vidas é o selo que diz que nós somos de Deus. Entendeu? Então, olhando para nós, vendo em nós o Espírito Santo, todos sabem que nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus e estamos guardados em Deus pela presença do Espírito Santo que está em nós, que nos mantém unidos em Deus. Ok? Até o dia da volta de Cristo, até o dia da nossa completa redenção. E aí ele vai dar um alerta. Então não fiquem entristecendo o Espírito Santo, para que vocês não o percam nas suas vidas, pois é ele que garante a vossa redenção. Ele é o selo que mostra que vocês são de Deus e estão salvos. Ok? Bom, para explicar a questão do selo, tá? Você tem o Espírito Santo, é a maior prova que você é de Deus, que você é de Jesus. Portanto, não fique fazendo coisas que entristecem o Espírito Santo, porque ele habita em você, ele está em você, está com você e é o selo para a sua redenção, tá? Então, Paulo vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo. E só uma pessoa teria esse tipo de sentimento, né? De ficar triste, né? De não ficar, não ser agradado, né? Nesse sentido, tá certo? Bom, é isso. A primeira aula, então, foi para deixar claro que o Espírito Santo não é uma força ativa, não é um movimento de Deus, não é só uma energia. Ele é uma pessoa. E uma pessoa que compõe a Santíssima Trindade. Né? E a Santíssima Trindade, lógico, nessa união perfeita e bendita e divina, é óbvio que representa um único Deus, é um só Deus, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje nós estamos tratando do Espírito Santo como uma destas pessoas da Trindade. Beleza? Bom, próximo encontro, nós temos muita coisa a dizer nos próximos encontros. Nós vamos falar ainda sobre os atributos de Deus que o Espírito Santo tem, mostrando que ele também é Deus, certo? Nós vamos falar ainda do Espírito Santo, sobre a sua ação, qual é a obra do Espírito Santo na vida do crente, né? E aqui na terra, qual é a obra do Espírito Santo. Nós vamos falar também da morada do Espírito Santo em nós como promessa de Jesus em Pentecostes. Vamos falar sobre os símbolos do Espírito Santo na Bíblia, quais os símbolos que representam o Espírito Santo. Enfim, tá? E nós vamos falar sobre o fruto do Espírito e da plenitude do Espírito. Tudo isso nas próximas aulas. Espero que você acompanhe, né? E acompanhe as aulas aqui de pneumatologia. E não se esqueça, não seja teimoso, não seja teimosa. Assistam os 3 vídeos de teontologia aqui no canal. Tá? Eu não vou deixar nenhum link, não. Entra no canal, coloca lá David Domenicali e coloca lá teontologia. Vai aparecer para você o teontologia 1, 2 e 3. Tá?
E depois assistam as aulas de Cristologia aqui no canal também. São 4 vídeos ministrados pelo pastor Vioto, mas você pode pôr lá David Dominicali Cristologia, que vai aparecer esses vídeos para você também. Ou você coloca curso IBF, acho que talvez era melhor. Curso IBF Teontologia. Digita lá no YouTube, curso IBF Cristologia, tá certo? E depois, lógico, se quiser voltar para esse vídeo, curso e digita lá no YouTube, lá na busca. Curso IBF, coloca lá paracletologia, né? E vai aparecer esse vídeo aqui, tá bom? E o meu nome também você pode digitar junto. Enfim, Deus te abençoe. E agora eu vou deixar para você o endereço da nossa igreja e vou dar dicas, tá? De faculdade, de teologia, instituto bíblico, seminário, enfim. E falar aí dos livros que escrevi como dicas para você na área de teologia pastoral e eclesiologia. Fica aí mais um pouquinho só e veja essas informações. Deus te abençoe. É isso aí, pessoal. Obrigado por ficar até aqui, por assistir o vídeo todo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, dar um joinha e de compartilhar, por favor. Bom, eu sou David Dominicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade, e eu estou deixando aí o endereço da igreja para você nos fazer uma visita. Avenida Pauliceia, número 1200, Sobreloja, fica na Sobreloja, tá? Na parte superior do prédio. E aí o bairro é Laranjeiras, ok? E aí é a cidade de Caieiras, aqui em São Paulo. Vem estar conosco. Nós estamos reunidos todos os domingos, onde eu dirijo o culto, prego, estou lá sempre com os irmãos, às 9h30 da manhã, todo domingo. E às quintas-feiras, na direção do pastor Daniel Vioto, quintas-feiras às 8 da noite. Tá? Então é domingo às 9h30 da manhã e quinta-feira às 8 da noite. Venha participar, será uma honra recebê-lo. Bom, fora esses 2 cultos, nós temos reunião de oração, nós temos encontros unificados de jovens, mulheres, homens, crianças. Aí você vai saber mais quando estiver lá, tiver curiosidade sobre as atividades da Batista Fraternidade. Fica aí o convite para você comparecer e leve alguém contigo. Sejam bem-vindos, ok? Bom, dicas de seminário. Quer se aprofundar mais em teologia? Eu sou professor do IBBC. Isso mesmo, Instituto Bíblico Brasil para Cristo, né? E lá, curso, apesar de ser uma instituição ligada à Igreja Brasil para Cristo, que é uma igreja séria, uma igreja idônea, onde eu já atuei como pastor por quase 14 anos no Brasil para Cristo, né? Antes de me tornar batista. E lá, meus queridos, tem o IBBC que ensina teologia desde 1991. É um seminário teológico idôneo, temos professores de diversas denominações e alunos de diversas denominações. Por isso que o curso do IBBC tem um caráter interdenominacional. Vale a pena você participar. As aulas acontecem toda segunda e quarta-feira lá no Mandaqui, porém no sistema híbrido. Significa o quê? Que a aula é online e presencial ao mesmo tempo. Ou seja, você pode fazer ou online ou presencial, ao vivo, no mesmo tempo, tá bom? E ainda, por cima, as aulas ficam gravadas para você ver quando você quiser. Tá? Então, você pode ir até o seminário, se você conseguir chegar lá no Mandaqui, né? Você pode ir lá, participar ao vivo das aulas, presencialmente. Mas se não conseguir estar lá, você assiste online, na sua casa, tá bom? O curso é apostilado, ou seja, tem livros, né, da própria instituição, e com certeza você vai aprender bastante teologia estudando no IBBC. Temos o curso de 1 ano, que é o curso básico, e o curso pleno, avançado, de 3 anos, tá bom? Tem caráter de curso livre ministerial, para formar você como melhor obreiro ou pastor para a sua igreja, tá bom? Claro, é aberto também a pessoas que querem conhecer mais a palavra, conhecer teologia. São todos bem-vindos ao IBBC,
a mensalidade cabe no teu bolso, tá? É um preço tranquilo para você fazer o curso, não é um absurdo não, tá? Mas tenho certeza que vale a pena, tá? Fica na rua Iris Leonor, tá? Tá aí o endereço, o número, e tá aí também um site onde você pode achar, né, mais informações do IBBC Manda Aqui, e também você tem aí os telefones, ó, inscrições para você tirar dúvida, fazer inscrição, tá aí o telefone, tá bom? Procura lá, a Rose, a diretora lá do IBVC Manda Aqui, com certeza vai te atender, ela e sua equipe vai te atender com muito carinho. Eu, como um dos professores, convido você a conhecer, tá? E olha que tem mais professores lá e muito melhores do que eu, pode crer, tá bom? Fica aí o convite. IBBC, Instituto Bíblico Brasil para Cristo, lugar de formação, tá bom? Bom, faculdade. Ah, pastor, eu quero ir para uma faculdade, quero ir para uma graduação em teologia. Bom, então eu vou te dar 2 dicas. Aonde eu sou graduado. Eu tenho graduação, sou bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, tá? Tô mostrando aí para você algumas imagens enquanto você me escuta. Sul-Americana, Faculdade Teológica Sul-Americana, uma instituição sensacional, idônea, com 30 anos aí já, né? Nós estamos gravando esse vídeo aqui em 2024, né? Então a Sul-Americana, agora em 2024, completou aí 30 anos de história ensinando teologia, com excelente nota no MEC, Ministério da Educação e Cultura, e também com uma avaliação sensacional, tá? A Sul-Americana tem a maior biblioteca em conteúdo missiológico, é uma faculdade que se preocupa com não apenas com o rigor acadêmico, que é importante, mas também forma os seus alunos, né, para o preparo do ministério e para uma vocação de vida cristã, né, abordando muito aspecto de missões e pastoreio, beleza? Então a Faculdade Sul-Americana, FTSA, tá aí o site direitinho, espera você, eu tenho certeza que você vai amar essa faculdade. Tem cursos de graduação, bacharelado em teologia, né? E pós-graduação lato sensu, que são especializações, e também curso de mestrado e doutorado. No caso da graduação e pós-graduação lato sensu, nós temos cursos presenciais e à distância, ou seja, online, tá? E, além disso, tem aí o mestrado e doutorado à disposição. Vai lá no site, visita, conheça a Sul-Americana. Tenho certeza que você vai gostar. Fora ela, você tem a opção também da FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Eu tenho uma pós-graduação lá, uma especialização em teologia sistemática. Sim, fiz lá na FABAPAR, tem uma imagem minha aí. Aliás, anteriormente eu tinha mostrado a minha foto lá, né, na Sul-Americana, e agora tá eu aí no Café Batista, no café, e também aí a fachada aí da FABAPAR, tá? Também tem cursos online ou presencial, tá? Bacharelado, pós-graduação lato sensu e também mestrado e doutorado. Tem aí o site da FABAPAR, você pode entrar e conhecer melhor, tá bom? Claro, eu poderia falar mais um monte de outras instituições que são boas e idôneas, mas primeiro que o vídeo não é para isso, né? São dicas apenas, e são lugares onde eu tenho experiência. No IBBC como professor, lá na Sul-Americana como aluno que fui, né? E também na FABAPAR como aluno que fui. Então, posso falar para você do que eu vivi, que é mais seguro. Beleza, pessoal? Fico as dicas aí de instituições. Fora isso, quero falar para você que aqui no canal nós temos o curso bíblico IBF, é um curso de introdução aos temas da teologia. Então nós temos aulas de bibliologia, teontologia, cristologia, homilética. Logo estaremos colocando vídeos de interpretação bíblica, história do cristianismo. Tenho certeza que vai ajudar você a agregar mais o conhecimento. Sempre de modo introdutório, né? Uma teologia básica, para que você busque interesse e se aprofunde logo mais. Também tem dicas de livros, tenho certeza que você vai gostar. Tá? Então procura aí no nosso canal, aqui no canal Degustação Teológica, que nós temos esse recurso disponível para você. E para finalizar, eu quero falar para você de 2 obras, né, 2 livros que eu escrevi, e por isso que são um show de bola. Esse livro aqui, ó, Ministério Pastoral, tá vendo aí?
conselho aos jovens pastores e vocacionados. Tem mais ou menos umas 100 páginas e foi aí publicado pela editora BPC em 2017. Esse livro você pode encontrar na própria editora, aí, o bpc.com.br, é o site. Você pode comprar com eles baratinho, ou você pode ir na livraria El Shaddai, que fica ali na rua Conde de Sarzedas, tá bom? Tá aí o endereço aí da El Shaddai. Ou na própria El Shaddai você pode comprar também pela internet, tá aí, ó, El Livros, tá? E lá você encontra esses livros. Ou então você pode entrar em contato comigo mesmo pelo e-mail aí, ó, BP Domenicali, tá? Esse e-mail que tá embaixo, eu só respondo e-mail. Primeiro contato sempre por e-mail. Esse é o e-mail onde eu respondo os convites para eu pregar. Se você me fazer um contato, um convite dentro da minha agenda, eu posso agendar com você para levar uma palestra na sua igreja, pregar a palavra num culto, ou até mesmo ministrar um curso aí, se você quiser, de um curso de um dia ou dois, posso ir aí ajudar vocês nisso. E aí eu levo o material para vocês adquirirem, tá bom? Esse livro aqui, tenho certeza que você que é pastor vai gostar muito. É uma boa orientação e dicas para o ministério, tá? Eu escrevi recentemente, o ano passado, 2023, esse livro aqui, Comunidade Pastoral e Missional, tá? Pela editora Lucel, esse livro aí. É um livro de 74 páginas, mais objetivo, que pode ser lido pelo pastor e deve ser lido por toda a congregação, toda a igreja deve ler. Porque a ideia é mostrar como a igreja deve abraçar o pastor para que a igreja cumpra, né, o seu chamado, que é ser uma igreja voltada para missões e para o pastoreio. Então, uma igreja com uma metanoia mesmo, uma visão pastoral e missional, são as características da igreja que eu apresento aqui, tá? Esse aqui já foi escrito já como pastor da Igreja Batista Fraternidade, tá aí, né? Do jeito que você tá vendo aí. E já faço aqui também a apresentação do nosso canal Degustação Teológica, tá bom? Mesmo esquema. Ou você vai na El Shaddai e procura lá, ou você entra em contato comigo no seu e-mail aí, para eu ir até a sua igreja e levar os livros. Se você visitar a nossa igreja e eu tiver algum disponível, você também pode conseguir comigo direto lá. Preço acessível, não sou vendedor de livros, quando for comigo você tem que fazer Pix, ou dar em dinheiro à vista, sem troco. Já trocado, aliás, tá bom? Porque eu não sou vendedor de livro, apesar de eu vender o meu livro, mas eu prefiro que as lojas o façam. Mas se você pegar direto comigo, com preço bom pra caramba, tem que fazer nesse esquema, ou Pix ou dinheiro trocado, que eu não tenho outro jeito. Beleza? Só dando um toque aí, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, tem maquininha, cartão? Não, desculpe, só nas lojas. Falou? Pessoal, fico aí a dica, obrigado de ter acompanhado, você é importante aqui no canal. Divulga a gente aí. Valeu, um abraço, Deus te abençoe.